Finalmente, o Carelli liberou a tal dinâmica de lavação de roupa suja que ele tanto escondeu da gente no domingo. As quase 6 horas de dinâmicas foram resumidas a apenas 50 minutos no programa final. O Rada achou ruim demais porque ele praticamente foi tesourado e esquecido na edição. Ele até postou um vídeo reclamando que a Record cortou a fala dele sobre a Márcia. Fala pessoal, boa noite. Tô passando aqui só para me posicionar aqui a respeito da dinâmica que está acontecendo, na verdade aconteceu ontem, tá passando hoje, né, que é a lavagem de roupa suja, né? Ontem nós ficamos lá mais de 5 horas fazendo a lavagem de roupa suja. Eu sei que não dá para passar tudo na edição, algumas falas estão sendo cortadas, mas infelizmente a minha não foi nem cortada, não foi colocada, né? Só uma coisa, quem aceita participar desses programas sabe que o diretor faz o que ele quer, né, gente? Então nem adianta reclamar. O Carelli resolveu dar um palco para Márcia brilhar. E ela soube aproveitar muito bem esse momento de brilho. Tentaram desmascarar a Márcia e até conseguiram isso. Mas ela deu uma volta por cima na situação toda, que ela até voltou a conversar com a Jaqueline. Você trai todo mundo no jogo. Você trai todo mundo. Todo mundo aqui fora sabe que a Márcia é falsa, oportunista, soube usar as pessoas para se dar bem no jogo. Só que, como bem disse a Adriane Galisteu, ela tem humor. E isso fez ela encerrar várias dessas discussões sem maiores estresses para ela mesma lá dentro e aqui fora. Estratégia que você usa para não discutir depois de uma atividade tão pesada. Como é que você consegue isso? Eu não falei no vídeo anterior aí no card, que você pode conferir, sobre a Raquel e o que eu achei dos stories dela. O enfoque daquele vídeo era falar sobre a dinâmica em si, não sobre as impressões que eu tive lá dos stories da Raquel. E sim, gente, eu achei que em vários momentos ela foi soberba sim. E foi por essa razão que eu decidi exibir naquele último vídeo a sequência completa que ela fala da dinâmica e depois a sequência em que ela pede um fora fu sem dizer o nome da Márcia. A Raquel saiu aclamada da fazenda mesmo saindo pela porta de trás, algo que não acontece tão fácil assim. Mas não dá pra dizer outra coisa do que ela tentou reescrever a história ontem, né, gente? Ela foi expulsa. Eu não gosto da Jenny, mas a Jenny tem razão. A Raquel foi expulsa, a produção viu que havia motivos para isso e por isso tiraram ela pela porta de trás da fazenda. Isso é um fato, mesmo que a Raquel tenha dito ali com toda a soberba dela que foi a Record quem a convidou. Ela só tá lá, gente, porque o Carelli não quis fazer o contrato valer pra valer. Você não tinha nem Fala que tá pra aqui. Record porque eu tô aqui. Tinha nem que Pergunta tá pra aqui. Record porque eu tô aqui. E como ela disse que isso foi sui generis, que nunca tinha acontecido na história da Fazenda, a gente vai ter que rebater aqui. Já aconteceu. E, inclusive, olha só, foi com a Nádia Pessoa em 2018. Aliás, a própria Nádia ganhou um reality próprio só dela. O Tudo ou Nádia, produzido pela Record para o Play Plus no lançamento do Play Plus. E liberou a Nádia para participar da festa e das dinâmicas da final da Fazenda 10. Então, não, gente, o que a Record fez com a Raquel não foi exclusividade, não foi sui generis, foi apenas a Record e o Carelli querendo tirar o maior proveito possível dessa situação e ganhar o maior dinheiro e audiência possível em cima disso tudo. O mesmo vale pro Lucas, inclusive. A Cariúcha até disse, você nem deveria estar aqui, você bateu o sino. O Carelli tem regras bem flexíveis e só valem quando interessa pra ele. É por isso que a Raquel tava lá, gente. Então, primeiro, eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui, porque ele tocou um sino. E é isso o porquê ela acabou se dando mal em aceitar esse convite pra Fazenda. A Márcia Fu brilhou sozinha, foi a mais apontada e é capaz das torcidas contrárias a Raquel se unirem para salvar a Márcia com força, hein? Eu não duvido de nada disso nesse momento. Até porque se tem uma coisa que a Fazenda 15 mais teve nessa temporada, foram reviravoltas, reviradas e mexidas de última hora.
Então vamos logo para essa dinâmica. Lembrando que vamos pular aquilo que não é tão importante assim. Ou seja, o Henrique, Tonzão, Lili, Rada, que tiveram pouca ou nenhuma citação importante. A dinâmica foi bem resumida pela própria Record. A edição transformou 6 horas em apenas 50 minutos. A dinâmica era basicamente eles pegarem uma caixinha de 1 a 22 com prêmios em dinheiro e comandos. Eles poderiam trocar ou não essas caixinhas ali. E a seguir, cada um ia falar de acordo com a sua ordem de eliminação e eles mostravam um momento importante daquela pessoa no jogo. Aí eles têm que fazer uma autocrítica e defenderem as suas trajetórias na Fazenda. A Natália foi a primeira e mostrar o momento em que ela fala mal da Raquel, tá? Logo nos primeiros dias. Aí ela disse que a sua passagem pela Fazenda fez amadurecer, porque ela é muito novinha, essas coisas todas aí. A Raquel falou difícil com a menina e aí ela pediu desculpas depois pra Raquel. Ninguém se importa muito com a Natália, né? E eu falei, bom, cada um faz com o seu tempo livre o que melhor lhe aprouver, né? A seguir veio o Laranjinha. E ele defende a sua trajetória, que ele só entrou no programa pensando em jogo. Aí o momento que mostraram dele foi a briga dele com o Lucas, aonde ele chamou o Lucas de bundão, logo nas primeiras dinâmicas da Fazenda. O Laranjinha disse que essa agressividade do Lucas é só quando as câmeras estão ligadas. Até porque a gente se encontrou fora, ele fingiu que nada aconteceu. Essa agressividade é em frente às câmeras, porque fora delas... Em outras palavras, o Laranjinha disse que o Lucas é um fingido, é um personagem. Aí o Lucas disse que o Laranjinha foi tão articulador que ele só pensou tanto em jogo que acabou sendo eliminado por causa disso. Não foi por causa disso, gente, tá? Vamos ser justos. A seguir veio a Cariúcha. Aí o momento que mostraram dela foi o momento em que os dois brigaram logo após as primeiras dinâmicas do programa lá, em que envolvia a Jojo e ela chamou ele de carreirista. Aqui, ela disse que ele é um carreirista, que não ia dar palco pra ele, porque ele cresceu por causa do palco dela e só cresceu por causa de mulheres. Você cresceu por causa do meu palco. E que ele sequer deveria estar lá porque ele tocou o sino. Primeiro, eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui, porque ele tocou o sino. E foi aqui que a Cariúcha disse que só quer saber até quando ele ia enganar a Jaqueline. Eu só quero ver até quando você vai enganar a Jaqueline e ficar com teu joguinho lá fora. A Jaqueline meio que não esboçou nenhuma reação nesse momento, mas ela ficou desconfiada depois. Aí o Lucas disse que a Cariúcha é uma desinfluenciadora e que não precisa do palco dela. Você é uma desinfluenciadora, meu bem. A seguir veio a Raquel. Ela disse que ela fez um jogo limpo e que ela não colocou em risco a integridade física de ninguém. Eu não coloquei em risco a vida nem a integridade física de ninguém. O momento escolhido foi justamente o da expulsão dela, não poderia deixar de ser. E a Raquel, você colocou sim a integridade física do outro, porque você infringiu uma regra. Aí a Jenny disse que ela é explosiva mesmo e que deu pra ver que a Raquel se assustou naquele momento. E que se a Raquel tá fazendo esse discurso todo, isso é do coração dela, é maldade. Ela bateu na minha boca, com intenção ou não intenção, cortou e foi por isso que você foi expulsa. Quem decidiu foi a direção, diferente do Black que eu fui lá pedir a expulsão dele. Aí a Raquel se defendeu dizendo que a Jenny tentou expulsar a Kali, tentou falso testemunho contra o Black e que a encurralou num canto da oficina e que ela só usou a mão para se defender de uma possível agressão da Jenny. E o que eu fiz não foi te agredir. O que eu fiz foi me defender de uma possível agressão sua. Raquel, a Jenny sabia muito bem das regras. Ela não ia te agredir. Ela te provocou e você caiu na provocação dela. Mas ela não ia te agredir. Tá na hora de mudar esse discurso, porque agora vem aí o BBB em poucos dias e todo mundo vai esquecer de você bem rápido, ainda mais pelo Quai, né? Aí a Jenny disse que a Raquel nem deveria estar lá, aí a Raquel manda ela procurar a Record para saber o porquê que ela estava lá. Aí a Jenny diz que a Raquel saiu pela porta de trás e nada vai mudar esse fato. Eu saí pela porta da frente, você saiu pela de trás, estou entrando meu pela amor. frente. Saiu pela de trás, isso nunca vai mudar. Quero saber.
Aí a Raquel pode até tentar fazer um paiol na Fazenda 16, ou então quem sabe ela ir pra Grande Conquista e até se tornar uma vencedora de lá. Alguma dúvida de que o Carelli vai mandar esse convite pra Raquel participar de outro reality show? A seguir veio a Simeone e ela fez a Márcia brilhar. O momento mostrado foi o que levou a Márcia a brigar com o Rada. A Márcia disse que o momento que a Simeone se refere foi o momento em que a Simeone falou pra Márcia que pegava feio ela dançar até o chão, o que o filho dela ia pensar dela por causa disso e que ela e o Rada não desgrudavam. Aí o Rada ficou pensando assim nesse momento, só isso? Que eu ia até o chão, que isso não é respeito com o meu filho. E que quero que eu tomar muito cuidado. A Simone macetou a Márcia. Foi a única que teve a coragem de usar a palavra capeta na emissora dos bispos. Ela disse que pediu ao capeta para encontrar a Márcia. Eu não pedi a Deus, eu não pedi a Deus para me dar você de bandeja hoje não, eu pedi pro capeta. Aí a Simeone chamou a Márcia de ser humano mais mau caráter, falso, nojento, dissimulado que ela conheceu em seus 38 anos de vida. E jogou que ela traiu a Nádia, traiu a Jaque e a ela própria, além do Radamés. Você traiu a Nádia, você traiu a Jaque, você traiu a mim, muito preocupada. Você traiu a mim, você traiu... A Jaque arregalou os olhos nesse momento e se perguntou ali no fundo, a mim? Você traiu a mim, muito preocupada. Você traiu a mim, você... Elas falaram da história da Márcia, da em cima do Rada. Aí a Simeone joga na cara que com tanta mulher bonita na Fazenda, ela ia dizer pro Rada logo dar em cima da Márcia. Aí o Lucas cochichou pra Raquel que essa mulher é perigosa. Essa mulher é perigosa. Eu fiquei na dúvida se ele falava sobre a Simeone ou sobre a Márcia. Então. Mas não era pra Márcia. Não, então. não era pra Márcia Fuso. Era pra uma pessoa que eu não preciso citar o nome aqui. Aí a Márcia mandou a Simeone sentar no banco de reservas e foi aí que a Raquel se intrometeu, defendeu a Simeone e chamou a Márcia de soberba e que todos vão se sentar no banquinho de reserva porque só tem um vencedor e que a Márcia quis subestimá-lo. Foi nesse momento também que a Márcia disse que não perguntou nada pra Raquel. Mais cedo ou mais tarde, vocês também vão estar sentados no banquinho da reserva, Eu não tô tá? te perguntando nada, Raquel, você dá licença. Só tem uma pessoa que não vai sentar. A seguir veio a Jenny e eles usaram o momento dela com o André. Ninguém se importa com esse momento e nem o André lembrava também desse momento. Então vamos pular isso aí. Aí veio o Sander, ele admitiu que ele jogou muito mal na Fazenda e pensou que o reality era mesmo um spa, um lugar em que ele fosse passar o dia inteiro na casa sem fazer muita coisa. Eu achei que era uma parada de convivência, sabe? Fiquei bem perdida, fiquei perdidaço. Faria um monte de coisa diferente. Mas isso é a Fazenda, né, Sander? Não é a casa dos artistas. Lá, eles passavam o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. Mas foi o mais interessante do Sander lá dentro, né, gente? Ninguém se importa com o que o Sander disse. A seguir veio a Alicia. E o momento que eles mostraram dela foi o dos 2 CNPJs que ela falou lá sobre a Márcia. Aí a Márcia disse que a Alicia jogou sujo como o Paiol jogou e que ela não foi adulta naquele momento. Aí a Alicia debochou. Dentro, pra mim, ela não foi adulta nem um minuto. Ela jogou sujo sim, como o Paiol. A seguir veio o Lucas e a Galisteu perguntou sobre personagens. Se ele acredita que as pessoas poderiam fazer um personagem por muito tempo. Aí o Lucas disse que não. Acredito que é quase impossível manter um personagem aqui dentro da Fazenda. Concordo com você. E o momento mostrado foi a fatídica briga dele com o Black, que culminou com a desistência do Lucas. O Black disse que ele se arrependeu, que ele queria pedir perdão pro Lucas, porque não pegou bem o que ele fez, essas coisas. Aí o Lucas disse que o Black tá perdoado, mas que não quer ter nenhuma relação com ele aqui fora, como se os dois fossem ser amigos, que na verdade não vão ser. Cara, tá perdoado, não quero contato contigo, não quero contato com outras pessoas aqui. Eu acho que vocês podem seguir a vida de vocês, assim como eu posso seguir a minha vida. Aí a seguir veio a Kali, e o momento mostrado foi aquela briga que a Kali se jogou no Paiol. As duas choraram ali no palco, a Jaque diz que ela se arrepende de não ter dado um abraço na Kali no dia que ela foi pra eliminação. Eu deveria ter deixado o jogo de lado e ter dado um abraço nela quando ela saiu por aquela porta.
Aí a Jaque disse que queria que a Kylie fosse amada pelo Black de verdade, que não fosse só usada por jogo. Aí a Kylie disse que faltou comunicação entre elas. Então o que faltou entre a gente foi a questão da comunicação, sabe? Algo assim entre eu e ela. Mas eu entendo o posicionamento dela, eu entendo o cuidado, o carinho, o respeito dela comigo. A seguir veio o Yuri. O momento mostrado dele foi a primeira indicação dele pra roça, que foi na Raquel. Que foi uma indicação que ele tirou a justificativa daquele lugar, inclusive isso foi bastante visível pra gente. E foi aqui que a Raquel falou que os crias vivem na sombra do Tonzão e que ele se vale dos meninos inexperientes pra se proteger e que foi por isso que ele chegou tão longe até o top 6. Eu acho que o Yuri, ele, como todo o pessoal dos crias, todos eles vivem à sombra do Tonzão, que se vale dos meninos que são super inexperientes pra se proteger no jogo, e é por isso que ele chegou até aqui. O Yuri admitiu que ele realmente não tinha nenhuma desculpa para indicar a Raquel, mas que ele também só queria proteger a Natália e que ele não foi influenciado pelo Tonzão, mas pela Simeone. E aí ela se levanta e assume que se eles não tirassem a Raquel, ela iria ganhar a Fazenda. Se a gente não tirar a Raquel na primeira semana, ela será a ganhadora da Fazenda 15. A seguir veio o Black. O momento mostrado dele foi aquela dinâmica em que ele mostrou toda a soberba dele pra cima da Jaqueline. Aí o Black admitiu que o maior erro dele foi entrar em outro reality show após ter passado pelo BBB em tão pouco tempo. Eu acho que eu não estava ainda preparado para um novo desafio em um curto espaço de tempo. Aí a Jaque diz que acolheu ele como ser humano e que ele, se tivesse deixado o lado humano dele florescer mais, ele teria ficado lá. Acolhi você e foi de coração, sim. Eu deixei a minha ferida do lado para te estender a mão. Aí ela menciona que o Black só queria saber respostas do público toda vez que indicava o Lucas e que ele só se preocupou em jogar e não em viver o reality show. E mais, que ele só se arrependeu quando ele perdeu pessoas queridas do grupo dele. Aí o Black disse que independente do que ele fizesse ali dentro, iam usar qualquer coisa contra ele. E nisso o Black também tem razão, tá? Independente do que eu fizesse no jogo, com atitudes aqui dentro, eu seria julgado da mesma forma. E tudo que eu fiz foi desconsiderado. Aí o Rada simplesmente não falou muito. Aí depois ele postou um vídeo, reclamou da Record ter cortado o posicionamento dele. Mas aí passaram um momento entre ele e a Márcia. Não foi muito interessante. Que é a lavagem de roupa suja, né? Ontem nós ficamos lá mais de 5 horas fazendo a lavagem de roupa suja. Eu sei que não dá para passar tudo na edição. Algumas falas estão sendo cortadas, mas infelizmente a minha não foi nem cortada, não foi colocada, né? Eu não entendi o porquê. Fiquei bem triste com isso, de verdade, porque eu fui lá, me posicionei, me defendi sobre um vídeo que foi passado, de um embate meu com a Márcia Fu. Um vídeo que eu defendo que amigos têm que ser leais, sim, uns com os outros. E infelizmente não foi ao ar nada da minha fala. Então... A seguir veio a Nádia. Aí a Nádia disse que o que ela mais vê ali na Fazenda é a arrogância e que pra ela importava mais sair pela porta da frente, mandando uma shade pra Raquel, que tava bem ali do lado dela. Mas o que mais importa pra mim foi sair pela porta da frente. Aí a Nádia disse que a Jaque foi uma das maiores decepções que ela teve na Fazenda e lembra que essa cena do creme foi problemática e que ela se arriscou por causa da Jaqueline. Mas não foi a Jaqueline que foi chamada nesse primeiro momento, foi a Alicia. O momento lembrado foi a primeira confrontação entre elas lá nas primeiras semanas. A Alicia disse que as duas tiveram embates desde o começo e que ela foi a primeira a apontar isso e que isso só foi crescendo. Aí a Nádia menciona que foi a Alicia quem disse que a Márcia não era uma boa mãe. Inclusive você ofendeu a Márcia também. Por quê? Falando que ela não era uma boa mãe. Foi quando a Alicia jogou na cara que se a Nádia fala tanto que ela não gosta de pessoas falsas, ela não deveria gostar da Márcia. E aí a Nádia defendeu a Márcia e disse que a Márcia não era falsa, mas era autêntica. Falsidade mudou de nome. Fala que não dá gente falsa igual da Márcia, isso tá com um problema sério, né?
A Márcia mandou a Alícia se catar. A Alícia, vai te catar, vai, minha filha. Vai te catar, vai. A seguir veio o Chay, que relembrou a tal tentativa de aproximação do Paiol com o pôr do sol lá por causa do André. E no final não foi nada demais, né? Ninguém se importa com isso. Vamos pular logo isso. O André veio a seguir e o momento que mostraram dele foi justamente aquele em que o Black pega uma planta e debocha da cara dele. Aí o André disse que não acha que ser uma planta seja uma estratégia de jogo ou algo necessariamente ruim. O Black disse que achava o jogo do André uma planta mesmo e que o André disse que ele achava o jogo do Black muito sujo mesmo sendo estratégico. O tempo todo jogando e arquitetando. Eu fiz exatamente o contrário. Então eu acredito que é só uma questão de opinião mesmo. A seguir veio a Jaque e o momento escolhido foi o do pote do banheiro. A Jaque se disse aliviada de ter visto esse vídeo porque a Nádia diversas vezes a fez sentir um monstro por causa dessa cena e o vídeo mostrava que não era nada demais. E foi ótimo você ter passado esse vídeo, porque por várias vezes você me fez chorar. E que a Nádia começava as discussões entre elas com essas indiretas que ela falava. Aí a Nádia se defendeu dizendo que isso era a técnica dela de falar sozinha. Aí a Jaque disse que a Nádia também fazia isso pra infernizar o Lucas. Você mandou várias indiretas pro Lucas, não me acolheu nada. Ele não gosta de mim. Aí o Lucas se meteu e disse que ele odiava essa mulher sem citar o nome dela. Chamou ela de baixa também. Adeus, eu não gosto dessa mulher. Graça, te odeio. Nem eu de você é baixa. Você me votou. A Jaque ainda chama a Nádia de recalcada porque ela queria ter tido a mesma amizade que os pôr do sol tinham com a Raquel, com o André e com todos eles. Aí a Raquel também se meteu e disse que a Nádia é hipócrita. Aí a Nádia disse que ela nem sabia quem era a Raquel. Aí a Raquel disse que mesmo que ela não quisesse, ela ia conhecê-la. A Raquel também lembrou que a Nádia a chamou de Patricinha no dia da expulsão dela. Me chamando de Patricinha, porque eu não tinha condição de fazer a ovelha. A seguir veio a Márcia. E ela diz que não menosprezou a Raquel ou os eliminados e que ela sabe que em algum momento ela vai sentar no outro lado, mas que por enquanto ela ainda tá no jogo. Eu tenho certeza que eu vou sentar aí sim, Raquel, como você disse. Né, que não era pra eu te menosprezar? Eu jamais te menosprezei, jamais menosprezei. Quem que é? Eu tô falando. Aí ela diz que se ela mentiu, que se ela blefou e essas coisas, vale tudo no jogo porque ela tá lá até agora. Aí a Raquel se meteu e disse, a que preço? Se eu mentir, se eu omitir, se eu blefei, eu acho que isso tudo vale no jogo aqui dentro. Vale sim, porque eu estou aqui até hoje. Aí a Márcia falou da Simeone, que mandou ela sentar no banco de reservas e que se a Simeone quisesse, poderia processar ela e que ela mais acertou do que errou lá na Fazenda, tanto que ainda continuava por lá. Aí o momento escolhido para Márcia foi o Minha de Pirona. A Alícia disse que a Márcia é uma palhaça e que precisa rir dela, porque é assim que todo mundo tá lidando com a Márcia. Aí a Márcia disse que a vida real é uma coisa, mas que ali no jogo é uma sobrevivência. Aqui é sobrevivência. É o que eu tô fazendo não aqui. Não a qualquer custo. Aí a Raquel se meteu de novo e disse que o jogo não é a qualquer custo. A Márcia só mandou um me poupe pra Raquel. Raquel, me poupe você, tá? Me poupe você. A seguir veio o WL e aí mostra o momento em que ele chama a Nádia de rosa murcha. Aí ela disse que isso ofendeu ela porque o público dela é feminino, essas coisas. Aí o WL disse que ela é antipática. Aí a Nádia mandou uma shade pra Jaque, que nem sempre quem é o campeão, e querendo dizer que nem sempre quem vence é o campeão. Nem sempre o campeão é o campeão. Caixinha? Quer trocar? A Lili e o Tonzão quase nem foram citados, e quando foram citados foi só porque a dinâmica pedia. Eles não eram relevantes, e por isso a gente pulou os dois aí. Na noite de segunda, rolou uma briga entre a Lili e a Márcia e a Jaque. E tudo começou porque a Lili deixou o arroz queimar e a Márcia não gostou disso e reclamou. A Lili disse que da próxima vez é pra deixar ela fazer o arroz do jeitinho dela e que a Márcia atrapalhou o cozimento porque ficou azucrinando no ouvido dela. Viu, Marcinha? Da próxima vez deixa eu fazer do meu jeito.
Ai, não, Lili, você não vai encher o meu saco, falar que eu atrapalhei sua arroz. Mas você atrapalhou, porque você foi lá falar no meu ouvido, né, Márcio? Tá? Aí a Jaqueline entrou e criticou a Lili por ter deixado o arroz queimar e ser influenciada pela Márcia e que os colegas deixam os potes de alimentos abertos. E aí ela foi falar com a Márcia e a Márcia disse que estava sem paciência para discutir com a Jaque. Começou a falar pro meu lado, eu já peguei e falei de volta. Vem encher meu saco, não. Porque sabe que tá errado. Vem não, que eu não tô boa hoje, hein? Aí a Márcia, então, voltou a falar da história da Simeone e chamou ela de vagabunda e desgraçada, porque disse que tinha traído a Jaque e a Nádia ali dentro, nos últimos dias. Aí a Jaque disse que foi por isso que ela perguntou pra Márcia, mas que não perguntou por mal, porque ela também ficou espantada com essa tal revelação da Simeone. Aí a Márcia disse que quando ela falou com os crias naquele dia da votação, ninguém deles tinha dito em quem eles iam votar e que se ela soubesse disso, ela diria pra Jaque. Não, mas quando Se estivesse lá comigo perto, eu teria te falado, tá? Mas quando eu te perguntei, eu te procuro. Aí a Jaque disse que a Márcia ficou brava sem necessidade. Era isso. Aí você não precisava ficar brava, isso que eu falei, entendeu? Ver. Aí a Márcia disse que ela foi enxovalhada pela Alicia e depois pela Raquel e que ela estava muito chateada com isso. Mandou você tomar cuidado comigo. O que eu fiz? Fiz nada com você, nem com o André. Você pode ver lá no vídeo. Aí a Jaque disse que então que a Márcia poderia ter dito algo que fez escapar para os crias que ela poderia puxar o Chay pra roça. Aí a Márcia disse que era feio a Jaque desconfiar dela de novo. Desculpa, Jaqueline, eu fiquei chateada sim. Eu vou ter que ser honesta, falei lá pra você escutar. Sim, porque se eu quisesse te sacanear, eu teria te sacaneado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Mas não foi fiz, legal, tá? mas não foi legal. Aí a Jaque disse que o que elas viveram lá não vai mudar e que ela preferiria ouvir da própria Márcia se ela estava escondendo algo dela nesses últimos momentos. Aí a Márcia então confessa que ela contou a conversa que as duas tiveram pro Tonzão, que ela já tinha contado isso antes pra Jaque e que ela também ficou espantada com a atitude do Lucas em falar mal dela. Toma cuidado, não fiz nada. A única coisa que eu lembro que eu fiz, que eu fui ali fora no Tonzão de quem tava lá. E eu te falei isso. Falou. E quando ele estava lá, o que eu te falei? Já que eu falei com ele que você não votava no Yuri. Só isso. Aí a Márcia disse que ela não fez nada pra Raquel e estranhou muito a defesa que ela fez do Black depois de tudo o que ele fez pro Lucas. E diz ainda, só porque o Black saiu, ele virou o santo agora? O Black é uma peste, fez o que fez com o Lucas. Olha que legal, agora ele é santo, porque ele saiu. A Jaque disse pra Márcia que todos ali dentro erraram e acertaram e que algumas situações citadas pelos colegas têm a ver com situações passadas que eles tiveram com a Márcia em algum momento. Aí a Márcia diz que então só pode ser coisas do passado porque ela tá cansada dos mesmos assuntos e que foi por isso que ela perdeu a cabeça depois da dinâmica. E diz que o povo quis salvar ela outras vezes porque quis, não porque ela pediu. E admite que ela blefou em algumas situações e citou que não foi ela quem tirou a Simeone, mas foi o público, ela só jogou a Simeone na roça. Se o povo me salvou algumas vezes, foi porque eles quiseram me salvar. Você entende? Ué. Todo mundo que votou é mérito, Márcio. A Márcia citou que se os crias quiseram votar na Jaque, isso aí é com eles e não com ela. Aí a conversa das duas vai por esse caminho de que elas erraram, acertaram, de que ninguém é dono da verdade, essas coisas aí que elas usam para encerrar qualquer conversa. No fim, as duas acabaram se acertando. Aí a Jaque disse pra Márcia focar nela agora, porque elas estão numa roça importantíssima. Aí a Márcia disse que ela só rebateu a Jaque desse jeito porque ela precisava, porque ela estava sendo enxovalhada e queria se defender disso tudo. Mas eu não vou deixar de ser eu, enquanto os outros estão me achovalhando e eu achar bonito, não. Mas aí você não sabe como sair por cima, entendeu? E não mais a mais... Aí depois, a Jaque foi conversar com o André e disse que vai confiar desconfiando da Márcia e que confia muito mais no Lucas e na Raquel. Eu preferi ouvir dela. Agora ela tá falando que não fez, vou confiar nela. Mas vou ficar com o pé atrás, porque eu confio mais na Raquel e no Lucas. E que a Cariúcha quis plantar uma discórdia entre ela e o Lucas, e que ela sabe muito bem com quem ela está se envolvendo. E diz ainda que a Cariúcha é muito bonita, mas muito tola com as palavras. Mal sabe ela que eu sou mulher suficiente para saber o que eu quero e o que eu não quero. E de enxergar. Não sou nenhuma besta não, filha. Se eu tô com ele é porque eu sei quem ele é.
Depois, a Márcia foi falar com o André e disse que ela já teria sido eliminada se ela tivesse feito muita coisa errada ali dentro. Aí o André mandou ela acalmar o coração dela. A seguir, ela foi tirar a limpo essa história sobre a votação na Jaque com os crias e disse que a única coisa que ela disse pra eles é que a Jaque não puxaria o Yuri da roça e que ela não induziu os crias a votarem na Jaque. Dia, quando vocês estavam na reunião ali, eu virei pra vocês e falei assim, vota na Jaqueline. Você lembra, Tonzão? No dia que vocês todos votaram nela? Ah, Márcia, para! É claro que você induziu. Você disse pro Tonzão pra deixarem votar nela. Aí depois ela admite que ela foi fofoqueira sim, mas que ela é boa de coração e que ela não fez nada por mal e que ela não é o monstro que dizem que ela é. Pela manhã, o clima de despedida da Fazenda predominou. A Márcia pediu desculpas pro André, pra Lili, pra todo mundo ali, se ela precisou mentir ou fazer alguma coisa que desagradasse os colegas pra se manter no jogo e que a vida dela de jogador era assim e que as coisas na época dela também eram desse jeito. Quero que vocês saibam que eu tenho um coração muito bom, mas quando eu tô jogando, todo mundo é meu adversário. Aí o Tonzão, WL e a Márcia se despediram dos animais. Você foi meu primeiro amor aqui nessa fazenda. Aí o Tonzão e o WL também deram uma última punição da temporada, que foi só uma punição de brincadeira, que eles iam ficar sem caviar até o fim da temporada. O grupo todo será punido! Vocês ficarão sem caviar até o fim da temporada! Aí eles ficaram nesse clima todo de despedida. O WL diz que ele é grato pela trajetória dele no jogo, pela trajetória dos crias, essas coisas. Aí depois eles dizem que a briga por votos deve estar bem feia aqui fora, essas coisas de mutirões. Eu acho que vai ser uma briga feia. Papo reto. Vai ser uma briga feia, mano. E vai ser mesmo por aí que a gente vai ver essa situação agora. O que esperar da última eliminação da Fazenda 15? Essa é uma roça sextupla. 6 pessoas, das quais 3 realmente são importantes. André, Jaque e Márcia. 2 saem hoje e teremos os 4 finalistas. Dessas 6 pessoas, apenas a Lili nunca foi e voltou de uma roça. E até agora, parece que essa vai ser a primeira e a única roça da Lili, porque tudo indica que ela não vai voltar dessa roça. Isso é o que vocês estão dizendo pra mim aqui na enquete do canal. As enquetes estão complicadas nessa última roça porque a maioria delas não cabe mais do que 4 ou 5 opções. Aqui mesmo no canal eu tirei a Jaque porque vocês já me disseram tantas vezes que ela vai voltar. Então, se é certeza que ela volta, a gente não precisa testar o nome dela. Ela e o André vão ser salvos pela torcida do Pôr do Sol, ao que tudo indica. O problema são os 4 restantes. A Márcia teve um palco grandão para brilhar, mas pode ser que o público não compre o show dela. A Raquel pediu um fora full sem falar o nome dela. Isso também pode ter um efeito nessa votação. É uma roça com 6 pessoas, as porcentagens serão naturalmente menores e assim é muito mais fácil mudar e virar o jogo e eliminar quem você quer eliminar. Mas eu ainda acredito que a Márcia tem força para voltar dessa roça. Vocês é que estão me dizendo isso também há semanas aqui no canal. Se ela vai voltar ou não, aí são outros 500 que a gente vai descobrir hoje à noite. O 4º elemento, pelo que as enquetes estão dizendo, vai ser o WL, com a Lili e o Tonzão vazando. Eu acho, pessoalmente, que o Tonzão vai sair em qualquer cenário nessa roça e a dúvida pra mim vai ser quem vai sair com ele. Eu acho que vai ser a Lili e eu acho que o WL vai pra final. Mas isso ainda tá muito indefinido até aqui. De qualquer maneira, esse era o cenário até o fechamento desse vídeo. Lili e Tonzão vazando, Jaque, André, Márcia e WL, os 4 finalistas. Pode ser que a gente perca a Márcia agora, perto da final? Talvez. Vai depender aí de como o público vai ver esse show dela e se a Raquel vai ter alguma força nessa votação. Agora é a hora da gente descobrir isso tudo. E a gente vai ter muito mais clareza a partir de hoje quem é que vai vencer a Fazenda 15.